Novo ensino médio. A audiência com o ministro é adiada. A Comissão de Educação cancelou a audiência pública, que aconteceria hoje, dia 25, para ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a portaria que suspendeu o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio. Uma nova data será agendada. Bom, vou ser bem sucinto. Suspender o ensino médio, isso está causando um transtorno. E depois disso, ou você vai colocar o ovo em pé, né? Ou vai voltar ao que era antes. Né? E o prejuízo disso, quem paga? O prejuízo que eu falo, o prejuízo educacional, essa situação toda, porque é necessário criar um ensino médio atrativo, é necessário voltar para a educação e criar uma forma atrativa. Né? E principalmente num país em que o jovem tem essa dificuldade de colocação no mercado de trabalho, de estágio, de várias situações, o ensino médio ele traz a possibilidade de um avanço intelectual para o aluno e também na condição da sua formação. E aí, José? Você está suspenso. E agora? Eu acho que o Ministério da Educação vai precisar correr com essa pauta, porque a gente vem de 2 anos de pandemia, onde todo o sistema de ensino, desde a base, foi afetado. E isso implica dizer que, de certa forma, é uma reação em cadeia. Né? Se você tem aí alunos nos primeiros anos de formação com uma dificuldade imensa de aprendizado, imagine agora o adolescente que precisa ir para o mercado de trabalho sem essa base desses 2 anos em que ele ficou aí no ensino remoto, lembrando que nem todos tiveram acesso ao ensino remoto. Né? Então, acho que o governo precisa ser célere para entender onde vai precisar remexer do que foi mexido e que não tem ali a sua convergência de ação, porque a primeira reforma fazia alterações substanciais, né, na condução do ensino médio. E isso vai ser revisto. Tudo bem, precisa ser revisto, vamos lá. Mas a gente precisa ser célere. E uma das coisas que me chama mais atenção nesse processo todo, Márcio, é a escuta pública. Então, quando ele diz assim, olha, eu vou cancelar a audiência pública, pode ser até um redesenho da rota. Quero entender que é um redesenho da rota. Mas não pode deixar de fazer. Isso é importante para a participação popular, para você garantir. E se é um governo que se coloca sempre nessa posição de fazer uma escuta popular, de estar sempre ali nas bases, principalmente a base da educação, que sempre foi muito, muito defensora e é muito defensora dessa participação, dessa construção coletiva de sociedade, isso precisa acontecer e precisa acontecer logo. Porque a gente já está aí nas portas de maio, ano que vem, isso precisa ser implementado, né? Para a gente recuperar esse tempo perdido e, principalmente, oferecer para esses jovens as condições ideais para que ele vá para o mercado de trabalho. Seja um ensino médio em que potencialize essa formação para que ele decida qual faculdade que ele quer ir, de que forma que ele quer se posicionar no mercado, ou um ensino médio que também ofereça o profissionalizante para que ele saia já praticamente na porta de uma oportunidade de trabalho. Um ensino efetivo e com coisas Exatamente. que sejam úteis no dia a dia da pessoa, do ser humano, do jovem. Né? Ju, só para fazer um paralelo, na era Fernando Henrique Cardoso se criou o Bolsa Escola. O governo Lula aplicou-se a ele uma formatação, agregou a ele e se tornou o Bolsa Família. Veio o Bolsonaro e agregou algo mais e chamou de Auxílio Brasil, mudando essa questão que a pessoa, mesmo trabalhando, continuar recebendo, e aumentou o valor. O governo Lula agora vem com uma aprimoração e dando mais valor. Perfeito. Que seja feito assim na educação. Alguém vem, cria, o outro vem, aprimora, o outro vem, evolui, e sequencialmente. Que tem essa mesma aplicabilidade no que é assistencial, naquilo que é educacional. Porque não dá, reinventar a roda não vai reinventar. Né? E assim, a formatação deve ser de acordo à melhoria nas condições para o aluno, na formação do jovem, principalmente isso. Nem tudo aquilo que achamos que é importante para o jovem, na verdade, realmente é importante. E o nome disso que você está trazendo, né, das políticas que vão se aprimorando, é política de Estado.
A gente precisa olhar para a relação governamental sempre nesse lugar, da política de Estado. O que é perene, o que continua, o que eu construo hoje, que amanhã não vai ser derrubado por qualquer vontade. Porque o que acontece sempre é a vontade de determinado gestor que se impõe, ou de uma força política que se impõe a algo que é estabelecido quanto lei. Vamos voltar à questão. E a gente precisa olhar para a lei e dizer assim, não, a lei tem que ser cumprido e tem que ser aprimorado. E aí é por isso que as sociedades vão evoluindo, porque elas vão aperfeiçoando o seu código de legislação, e não o contrário, não voltando lá para trás e desfazendo o que o outro fez pelo mero capricho de desfazer. É a questão dos sindicatos. Não era obrigatório mais a contribuição do sindical, e agora o Supremo está voltando isso. Mas peraí, quem decidiu foi o povo, quem decidiu foi os legisladores. Espera aí, opa, vamos voltar. E essa questão do ensino, a gente precisa olhar com mais... E até, a Márcia, até complementando aí a questão do ensino médio, a preocupação com os investimentos, né? A gente vê na questão das faculdades o decréscimo que houve de orçamento anual da União no sentido do aprimoramento das universidades, principalmente dos espaços de laboratório de pesquisa. Então, a gente está falando aqui de uma parcela da educação que é o ensino médio, mas a gente tem lá o fundamental, a gente tem um ensino primário que alfabetiza, e a gente tem a universidade que vai aprimorar ainda mais esse cidadão para ele se constituir na sociedade. Então, essa questão da reforma da educação no Brasil, que é debatida e que há anos é debatida, isso precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Que seja bom para os trabalhadores da educação, que seja bom para quem precisa do serviço da educação e que reverta no país. Porque senão você vai ficar sempre nessa roda cíclica em que eu não atendo a classe trabalhadora, que são os professores, que sempre são mal remunerados por isso, eu não atendo os alunos que estudam em péssimas condições e não atendo a sociedade, porque eu jogo o cidadão sem a preparação ideal que deveria ter. Lembrando que existem pesquisas e pesquisas. Existem pesquisas sérias e você não vai abrir mão de uma pesquisa séria para prestigiar outra que vai estudar a curvatura do rabo do jacaré. Pelo amor de Deus. Por aí.